dia, irmãos. Hoje é domingo, 19 de abril, e estamos aqui junto com você para a gente poder trazer mais um culto da sua igreja, atendendo ao nosso povo, atendendo aos membros dessa casa. Estamos distantes, o santuário está vazio, mas está cheio da presença de Deus, e é essa presença do Senhor que nós queremos levar para dentro dos nossos lares. Vamos orar e abençoar esse culto. Nós queremos nesse momento, ó Deus, abençoar a presença do Senhor nesse lugar, seja como água que venha saciar, que venha dessedentar-se, ó Deus. A tua presença possa trazer para nós uma confiança e renovar a nossa fé. Nós abençoamos esse culto e oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nessa manhã a gente possa colocar dentro da nossa casa essa palavra de fé, esse louvor que ativa a nossa fé. Esses dias eu estava com o Cherzinho em casa e estava tocando na televisão um louvor tão bonito, latino, e de repente nós duas começamos a saltar de alegria e a louvar o Senhor, e a gente foi tomada por uma alegria. Tão bom dançar, pular, saltar de alegria na presença do Senhor. Então levanta aí onde você está. Não sei se você está na sala, na cozinha, onde você está, mas levanta, fica de pé se possível, e vamos louvar o Senhor com tudo que temos e somos. Amém? Amém. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluias. Não viva pelo que você vê por essa quarentena, viva pela fé, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Eu não vou viver pelo que vejo, Declare. eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, Declare aí. e tudo Tudo Ele pode pode realizar. realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, Diga nada nada é impossível. impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, vou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluias. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível, Tamires. Nada é impossível, Tom. Nada é impossível, Diácono Marcos. Nada é impossível, João. Nada é impossível, Tiago. Eu Não vou viver pelo que vejo, Eu me nego. eu não vou viver pelo que sinto. Declare aí. Eu sei que comigo sempre está, Se tudo, e tudo Ele pode pode. realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, vou vivendo pela fé. Impossível. Se você está vivendo pela fé, se você está vivendo pela fé, repete com a gente agora esse coro, de uma maneira bem animada. Dá a mão aí, ó, com álcool gel, né? Com álcool gel. Dá a mão aí ao seu filhinho que é pequenininho. Celebra ao Senhor nesse momento. Celebra ao Senhor nesse momento. Vamos declarar. Tá preparado, João? Tá preparada, equipe? Vamos lá? Em Ti eu tudo posso. Em Ti eu tudo posso, não há limite,
impossível, em ti olhos se abrem, Todas as muralhas caem. Todas as muralhas caem. Porque estamos vivendo pela fé. Nada é impossível, em ti eu tudo posso. Não há limite, Se alegre na minha presença força dele. está em ti. Nada é impossível pro nosso Deus. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, vou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, Jesus, Aleluia. Jesus, Jesus. Nada é impossível. Nada é impossível. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para aqueles que creem no Senhor. Nada é impossível para aqueles que oram, para aqueles que buscam a presença do Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível para esse Deus poderoso, que a cada dia tem nos libertado, tem nos livrado. Nada é impossível a ti, Senhor. É por isso que nesse momento nós vamos falar que nós nos rendemos diante do Senhor. Nós nos rendemos sobre um Deus em que nós confiamos, em que nós nos deleitamos na presença, porque só em ti nós podemos clamar, só em ti nós podemos confiar. Tu és o único Senhor. Tu és o único Senhor. Tu és o único Senhor. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará, e sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará, e sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Oh, eis-me aqui, Senhor, para te servir, para te adorar, para te buscar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Oh Deus, eis-me aqui, Senhor, para ser instrumento em tuas mãos, para levar cura onde precisa de cura, para levar, Senhor, a luz onde precisa de luz. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, amado da minha alma, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Cada um de nós temos isso no nosso coração, de poder se apresentar diante do seu Deus e dizer: eis-me aqui. Porque queremos fazer parte do teu reino, da tua igreja. Queremos estar arrolado com o nosso nome escrito no livro da vida. Queremos dizer, Senhor, para ti: eis-me aqui. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor e de adoração diante de ti. Nós oramos agradecido e abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, nós estamos aqui com esse culto online e vamos preenchendo esse nosso tempo. Eu sei que os irmãos estão assistindo outros vídeos, outros pastores, não há problema algum com relação a isso, mas o que não pode é você deixar de ouvir o seu pastor. Porque cada igreja, Deus tem uma direção, cada igreja, Deus vai falar com o seu ministro de maneira diferente. Cada igreja, Deus tem algo para apresentar através do seu pastor. Então eu penso que você que está nos ouvindo, que faz parte, que come e bebe nessa mesa, precisa ouvir o seu pastor. Porque aqui nós estamos continuando com a direção que Deus tem nos dado. Por exemplo, eu parabenizo, obviamente, os nossos aneves de grupo que estão acontecendo por videoconferência. E isso tem sido muito bom. Por exemplo, Yoshio e Luana estão nos acompanhando com o nosso aneve de grupo lá de Roraima. E o que dizer de Glauco e Sabrina, que estão nos Estados Unidos, mas participando do aneve de grupo. Então eu parabenizo quando eu vejo essas coisas, em saber que as pessoas estão entendendo a necessidade de estar conectado, ligado ao corpo, e isso está acontecendo. Então segue firme, irmãos, nesse discipulado, nesse propósito de estar lendo a Bíblia diariamente. Inclusive amanhã, segunda-feira, nós estaremos com a nossa leitura bíblica semanal. Amanhã é João 3, né? A nossa leitura bíblica. Mas
voltando, segue firme com o seu culto na família, uma vez por semana, com a oração diária e com a leitura bíblica diária. Aliás, irmãos, eu gostaria até de falar, sabe o quê? Nessa terça-feira agora, dessa semana, foi a nossa primeira oração da madrugada com as mulheres. Nós entramos em contato com uma empresa, e isso, como eu estou fazendo parte, eu e a Isalmar, estamos fazendo parte de um grupo de intercessão nos Estados Unidos. Tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoa da Alemanha, eu aqui em São Gonçalo, o diácono Luiz Carlos e a Sandra estão em Brasília, e tem gente de Teresópolis, e lá nos Estados Unidos tem gente da Califórnia, tem gente de Nova York, tem gente de Charlotte, enfim, essa semana apareceu outras pessoas. Então há um grupo de intercessão, e eu estou fazendo parte desse grupo de intercessão na quarta e no sábado. E aí eu tomei conhecimento de uma empresa que me cadastrei, fiz todo o processo, e agora nós estamos com a nossa conferência de áudio, apenas de áudio, mas estamos nos encontrando às 5 horas da manhã, toda terça-feira, com as irmãs, e estamos com a nossa oração da madrugada. Cada irmã está na sua casa, no seu lar, mas a gente se encontra por telefone, e estamos também intercedendo pela nossa nação, por essa situação de pandemia, estamos intercedendo pelo nosso presidente da República, estamos intercedendo pela nossa igreja, enfim, nós estamos nesse momento de intercessão, e nós começamos agora toda terça-feira de madrugada, às 5 horas da manhã, nós estaremos junto com as mulheres, junto com as irmãs, estaremos orando. E conosco, já que nós temos uma oração da madrugada com os diáconos, todo dia de segunda a sexta, no caso, os diáconos migraram, nós estamos juntos também, eu, a Isalmar, o diácono Marcos, a Joelma, o diácono Erivelto e a Carol, estamos juntos nessa terça-feira, também na oração da madrugada, junto com as irmãs. Irmão, segue firme no seu relógio de oração aí. São apenas 30 minutos diário, mas segue firme e participa junto conosco. Esse ano, o ano de 2020, é o ano da oração. Então, nesse ano da oração, faz-se sentido de que nós possamos nos esforçar o máximo que a gente puder, para poder estar focado nesse momento nosso de oração. Com relação aos nossos dízimos e as nossas ofertas, irmãos, você pode fazer, obviamente, a sua transferência. Aí na tela tem a nossa conta bancária, que é o Bradesco e o Itaú. Você pode fazer a sua transferência, mas nem todos fazem transferência, nem todos têm essa facilidade, nem todos conseguem fazer. Então, por isso, de 9 da manhã até 1 da tarde, todos os dias de segunda a sexta, nós estamos aqui na igreja. Sempre haverá alguém para receber o seu envelope, o seu dízimo, a sua oferta. Na verdade, nós trouxemos o gasofilácio, colocamos o gasofilácio para que você, quando chegar, possa colocar o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, a sua oferta de missões, enfim, você fazer o seu depósito no gasofilácio. E nós vamos receber então os nossos dízimos, né? Nós temos aqui no santuário também receber o nosso dízimo. Vamos orar e abençoar os nossos dízimos. Opa, tem mais um. Vamos orar então. Você que tem o seu dízimo, de repente você está com ele em mãos, ou vai fazer a sua transferência, então receba nesse momento essa oração também sobre a sua vida. Senhor, nós abençoamos os recursos da tua casa. Declaramos, ó Deus, esses recursos cumprindo o seu papel e fazendo frente a todas as necessidades desse lugar. Nós oramos, ó Deus, para que esse recurso seja multiplicado em tuas mãos, bem como na vida dos meus irmãos também, os recursos sejam multiplicados. Jamais falte, ó Deus, na despensa o alimento, jamais, ó Deus, falte na vida dos teus filhos a provisão, e nós declaramos guardada a tua casa, bem como também guardado
a casa dos meus irmãos, o que nós oramos, agradecido e abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, e o tema dessa palavra que nós vamos liberar hoje aqui, é falando sobre fé e medo. Curiosamente, a fé é um mistério, como o apóstolo Paulo disse em Timóteo. Mas o contrário da fé, que seria a falta de fé, na verdade é o medo. E nós vamos ver exatamente esse momento aqui. E o meu objetivo com essa mensagem é mostrar para os irmãos que a fé, para se manter dentro de nós viva, necessita de alguns cuidados. É necessário que se crie um ambiente de fé. A fé, ela não é simplesmente algo que sem pé, sem cabeça, embora seja um mistério, como a palavra de Deus diz, mas a fé tem princípios, e nós queremos falar algumas coisas que possam ajudar você nesse nosso tempo que nós estamos vivendo hoje de confinamento. Eu quero mostrar que o medo atua exatamente dentro do mesmo princípio da fé. O princípio da fé é um, e o medo usa o mesmo princípio. Então nós diríamos que a fé seria algo positivo e o medo seria como que a fé, propriamente dito, a fé negativa. A fé, ela atrai o que desejamos. E o medo também tem esse mesmo poder de atrair no mundo espiritual. Tem o mesmo perfil. Então nós vamos ler agora 2 textos para mostrar essa realidade espiritual. Um texto está em Hebreus no capítulo 11, no verso 1, que é o capítulo da fé. Então nós vamos ler Hebreus 11, 1 e depois vamos ler Jó 3, 25. Então vamos ler agora Hebreus capítulo 11 e verso 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Bom, vai abrindo a sua Bíblia em Jó 3, 25. Enquanto isso, deixa eu falar para você o que Hebreus está falando aqui. Hebreus está falando, está mostrando aqui um princípio de fé. Como é que a fé funciona? Qual o princípio que faz a fé funcionar? É a certeza das coisas que se esperam. Então, quando eu aguardo, quando eu espero algo, há uma expectativa naquilo, então nós temos aí uma fé. E é a convicção de fatos, que eu não vejo, mas eu tenho uma convicção. Então eu tenho uma expectativa em determinado fato. Isso é a fé. Vamos ler Jó 3,25. Jó 3,25 diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. O que nós estamos aqui encontrando em Jó? O que eu temo me sobrevém. Aquilo que eu receio, a minha expectativa, acontece. O que eu temo acaba vindo sobre mim, porque eu gero uma expectativa. Não é o princípio da fé gerar uma expectativa? Então o medo gera uma expectativa e a fé gera uma expectativa. Os dois têm o mesmo princípio. Então eu quero falar sobre como que nós podemos viver nesse tempo de confinamento, de insegurança, a gente poder então entender um pouquinho como é que funciona isso. Eu quero usar, a fé é um princípio de atração, mas o medo também é um princípio de atração. Eu quero falar sobre os cuidados que nós devemos ter para manter a nossa fé forte, já que se entrar o medo, vai derrubar a fé. Então, para a gente manter a nossa fé diante de um quadro assustador e até mesmo tenebroso e de incerteza que nós estamos vivendo nesse momento, vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento abençoar a ministração da Tua palavra. Agradecemos também de nós podemos ter tocado nas Escrituras Sagradas e oramos para que virtudes dessas palavras possam vir ao nosso encontro e trazer sobre nós entendimento e direção. E nós o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero afirmar aos irmãos que é muito difícil uma pessoa manter a fé
e o medo simultaneamente. A pessoa que está abrigando no seu coração o medo, ela está consequentemente diminuindo a força de fé que ela possui dentro dela. Quando nós estamos vivendo uma fé real, essa fé bíblica que nós acabamos de ler, quando nós estamos vivendo essa fé, ela afasta o medo. Naturalmente, o medo não tem espaço, porque a fé, ela escuda, ela bloqueia, ela cria como uma bolha, e o medo não tem como se aproximar. E quando estamos com medo, quem se afasta é a fé. Não tem como uma pessoa estar em pânico e usar a sua fé, porque ela está usando o mesmo princípio da fé, só que de forma negativa. Então poderíamos dizer que a fé nos aproxima de Deus e o medo nos afasta de Deus. Deus não traz para o nosso coração um espírito de medo. Aliás, o que a Bíblia fala é que Deus tem nos dado um espírito de ousadia. Nós temos recebido da parte do Senhor um espírito de intrepidez. Então o que é que vem de Deus? Não é medo, o que vem de Deus é ousadia, é intrepidez. Mas o que é que vem do mundo? O medo. Então, quando a gente olha para Deus, a gente tem o Espírito de Deus que vem sobre nós, que nos dá uma intrepidez. E quando a gente se deixa influenciar pelo mundo, nós perdemos essa intrepidez e ficamos com um medo. Nesse tempo de pandemia, nós encontramos pessoas com medo do vírus, do Covid-19. Há pessoas que estão vivendo esse medo. Há pessoas que não estão nem vivendo medo, estão vivendo pânico. Principalmente pessoas que sejam daquela área de risco. Encontramos pessoas com medo de perder emprego. Encontramos pessoas com medo de fechar as portas da sua empresa. Encontramos pessoas com medo de faltar comida dentro de casa. Encontramos pessoas com medo de não ter o dinheiro para pagar o aluguel. Enfim, nós estamos encontrando pessoas aí que estão ficando apavoradas diante de tudo que está acontecendo. Então, as circunstâncias estão trazendo, principalmente para o povo de Deus, um desafio. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, como está na palavra de Deus, como está em Hebreus. Nós temos uma fé que precisa ser usada nesse momento, quando a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 dias, permanecendo esse estágio de 30 ou 60 dias, como serão os empresários, como vai ser o nosso aluguel, como vai ser a nossa despensa. Então, nós precisamos estar dentro do livro de Hebreus. Mais uma vez, eu vou ler para você. Nós precisamos estar em Hebreus, que quer dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então eu posso criar um ambiente de fé com relação ao meu emprego, com relação à minha saúde, com relação à minha família. Eu posso estar protegido, dependendo das minhas ações e atitudes que nós vamos falar nessa mensagem. E nós temos que fugir para não cair em Jó 3,25. Porque Jó 3,25 diz, aquilo que eu temo. E isso chega a dar até medo. Aquilo que eu temo me sobrevém? Então, se nós estamos envolvidos em medo, nós corremos o risco de sobrevir aquilo que eu temo? Sim, biblicamente sim. E o que eu receio me acontece, irmãos, nós não podemos estar vivendo Jó. Nós temos o Espírito Santo de Deus e precisamos estar vivendo Hebreus 11:1. Mas o que eu quero falar daqui para diante é que vai te nortear, que vai dar direção, a postura que nós precisamos ter para estar com a nossa fé em dia e poder rechaçar o medo. Porque quando nós estamos envolvidos numa fé, as coisas estão de cabeça para baixo, as coisas estão desabando, mas não é irresponsabilidade, até parece uma irresponsabilidade, mas na verdade a gente está envolvido por algo sobrenatural. A Bíblia fala que fé é mistério. Então a gente fica envolvido num mistério chamado fé, e parece até que a gente não está dando bola para tudo que está acontecendo. Não é isso, mas é um espírito de ousadia e trepidez, que o Espírito Santo faz conosco. Então longe de nós estarmos dentro de Jó 3:25, quando diz, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Porque o medo sufoca a fé. A fé
prevalece sobre o medo. Providencia uma aguinha para mim, por favor. Os dois, quando estão juntos, vamos lá, você tem a fé, mas começa a dar entrada do medo. O que vai acontecer com a fé? A fé vai oscilar. Ora você acredita, ora não acredita. Ora você acha que Deus vai te guardar. Ora você pensa que o pior vai acontecer. Não, eu sei que Deus é o meu Pai, eu sei que Ele me guarda. Mas daqui a pouquinho a mente está voltada de que, como é que vai ser o próximo mês? Como é que vai ser para ter comida dentro de casa? Como é que eu vou pagar a minha prestação? E a empresa, eu não estou indo trabalhar. Será que eu vou receber meu salário? Vou ser demitido? Eu quero fazer uma pergunta. O que é que você está permitindo entrar na sua vida? Porque o que entra na sua vida é o que vai te dirigir. Aquilo que você coloca dentro de você é que assume um papel de direção. É possível que muitos de nós ainda não percebemos o alimento contaminado que está entrando no nosso espírito. E esse alimento contaminado está mexendo com a nossa fé e tem trazido medo ao nosso coração. O quanto você tem ficado exposto a notícias assustadoras? O quanto você está se deixando ficar exposto a essas notícias que têm aparecido no telejornal? Obrigado, Marcos. A minha fé, me permite dizer que 2020 será o melhor ano da minha vida. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Uma pessoa que está contaminada pelo medo, ela consegue dizer a mesma coisa? Uma pessoa hoje que está aterrada pelo pânico, ela vai dizer, não, 2020 vai ser o melhor ano da minha vida. Ela vai conseguir ter essa mesma expressão? Eu creio que nós já temos o entendimento de que Deus não socorre ninguém automaticamente. Nós sabemos isso. Deus não supre a nossa vida por causa de necessidade ou de sofrimento. O entendimento que nós temos hoje é que Deus responde, presta atenção, irmãos. O entendimento que nós temos hoje é que Deus responde uma atitude de fé. E onde é que está a tua fé para Deus responder? Não é porque faltou comida no prato que Deus vai botar comida no prato. Não existe essa dinâmica na Bíblia. O que existe é Deus responder à fé. Então uma pessoa que hoje está dominada por um pânico, como é que nós vamos ter fé para manter protegido e guardado? O entendimento que nós temos hoje é que Deus responde a nossa atitude de fé e a nossa atitude de oração. Então não é simplesmente orar, porque podemos orar com incredulidade, podemos orar sem ao menos acreditar. Se toda essa situação que está aí nos assustando acabar nos levando para o deserto, irmãos, todos nós podemos ser levados para o deserto, até a sua igreja. Até nós podemos não conseguir honrar os nossos compromissos. E se todos nós formos levados, ou alguns, fomos levados para o deserto, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. O deserto nunca foi problema para Deus cuidar do seu povo. Quando que deserto foi problema para Deus cuidar do seu povo? Deus mostrou para nós, presta atenção nessa palavra, Deus mostrou para cada um de nós a capacidade que Ele tem de cuidar de um povo. Durante 40 anos, 2 milhões de pessoas no deserto, dando comida e água. Todo dia. Deus já mostrou para nós a capacidade que Ele tem de cuidar de pessoas quando está no deserto. Então, eu preciso ter a minha fé em dia. Porque se eu for para o deserto, eu tenho que entender que eu não vou para o deserto sozinho. Ele vai comigo. Ele vai cuidar de mim. E depois que passou os 40 anos, presta atenção que coisa interessante. Foram 40 anos caminhando no deserto. Depois que passou os 40 anos, morreu todo aquele povo que veio do Egito, morreram no deserto. E aí quem está entrando agora em Canaã são os filhos desses que saíram do Egito. Então, antes de entrar em Canaã,
Moisés para o povo na fronteira de entrar em Canaã e começa a fazer um discurso. Se você quiser ler esse discurso, é o livro todo de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é Moisés recapitulando para os filhos daqueles que saíram do Egito, para eles entrarem em Canaã. E aí, naquele momento, pouco antes deles entrarem em Canaã, o Senhor trouxe à memória os milagres desses 40 anos no deserto. Foi o próprio Deus que falou para eles assim: olha, nesses 40 anos que eu conduzi, exatamente isso, nesses 40 anos que eu conduzi vocês no deserto, ele falou assim: as vossas vestes não envelheceram, as sandálias não se gastaram, os pés não ficaram inchados, todo dia tinham que comer, tinha pão à mesa e tinha água para beber. Em pensar que nós estamos falando de, por baixo, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de boquinhas para se alimentar todo dia. Isso não foi problema para Deus cuidar de um povo. Então, se nós formos para o deserto, isso é problema para Deus? Não, eu só preciso ter a minha fé em dia. E mais ainda, que Deus falou para eles, lembrando, vocês lembram que quando vocês caminhavam no deserto, eu providenciei uma nuvem, porque aquela nuvem estava refrescando, tinha idosos, tinha doente, tinha criança, tinha mulheres grávidas, que estavam passando aperto. E o que Deus providenciava? No deserto, uma nuvem. E quando era noite, que a temperatura caía no deserto, Deus providenciava uma coluna de fogo que aquecia. Então, irmãos, depois de Deus fazer todo esse relato e trazer na memória do povo esses milagres, Deus mostrou o motivo pelo qual ele estava caminhando no deserto. Deus falou assim: sabe por que vocês estão caminhando no deserto? Lá em Deuteronômio 8 diz assim: para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas da boca que procede mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que Deus estava querendo dizer aqui naquele momento? Vocês estão caminhando no deserto, eu quero que vocês entendam que vocês não vivem só de pão, não, porque quem está dando pão sou eu, vocês não têm como produzir pão. Então, eu quero que vocês entendam que não é só de pão que se vive. O que vocês estão vivendo é da minha bondade que estou trazendo pão para a sua mesa. Eu quero que vocês entendam que é da minha boca que o homem vive. Porque quando Deus parar de abençoar, ninguém pode obrigá-lo a abençoar. Em outras palavras, o que Deus estava falando para eles também era mais ou menos assim: vocês agora já sabem que o deserto nunca foi obstáculo para que eu sustentasse vocês. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A Bíblia fala: eu, Senhor teu Deus, não mudo. O deserto não é problema para Deus. O poder dele continua o mesmo para sustentar a casa de cada um de nós. A questão aqui, e o que eu quero chamar a atenção, preste atenção, eu não quero chamar a sua atenção sobre o poder de Deus, eu não quero falar sobre o poder de Deus, porque esse é um ponto pacífico. Deus já provou que Ele é capaz de sustentar a quem quer que seja, independente da quantidade de pessoas que seja no deserto. Então o poder de Deus, eu não quero entrar em questão sobre isso, mas eu quero falar sobre a nossa fé. Isso precisa entrar em questão. É a nossa fé que vai trazer o sustento de Deus nesse tempo de incertezas. Eu quero lhe dar um conselho: não fique muito tempo exposto a notícias que te apavoram. Proteja o seu coração de cargas do medo e de pânico, porque o medo é aquele que concorre diretamente com a sua fé. O que nós precisamos fazer, é isso que eu quero chegar. O que nós precisamos fazer é construir dentro da nossa casa um altar de adoração ao Senhor, para que jamais falte a fé dentro da sua casa, dentro da sua vida.
Nós precisamos construir dentro da nossa casa um ambiente favorável para enfrentar o que vier pela frente. Nós ainda nem sabemos o que vai vir pela frente. Então nós já temos que começar a agir. A agir como? Eu tenho que criar dentro da minha casa, com a minha esposa e com meus filhos. Eu tenho que criar dentro da minha casa um ambiente de fé para enfrentar o que aparecer pela nossa frente. Nós precisamos criar dentro da nossa casa esse ambiente, é o ambiente de fé. O ambiente de fé, que quando ele está estabelecido, é porque nós construímos um altar de adoração junto da nossa família. Porque aquele que constrói um altar de adoração na sua casa, ele experimenta a fé dentro da sua casa, na sua vida. Nós precisamos atrair a presença de Deus para dentro do nosso lar. Como? Com adoração, que já falamos. Precisamos encher os cômodos da nossa casa de louvor, ler as escrituras diariamente, oferecer cultos a Ele com a nossa família, fazer da nossa casa um pedacinho do céu, transformar a nossa casa num verdadeiro santuário. Deus não vai atender, presta atenção que eu vou falar. Deus não vai atender porque você está sofrendo. Não é o teu sofrimento que vai mover Deus. Não é o teu desespero, a tua angústia, a tua dor. Fiquei desempregado. Não é o teu desemprego que vai mover Deus. Deus não se move por dores. Se fosse assim, o mundo seria coberto pela presença de Deus, porque o mundo está em dor. Não é porque está faltando comida na sua casa que vai mover Deus. Nós já sabemos dessas coisas. Você já sabe disso. Então, nós precisamos destruir o altar de medo. Esse altar de medo precisa ser destruído. O altar da dúvida, o altar da insegurança, ele precisa ser destruído. E você construir um altar de fé na sua casa. Que altar você está construindo na sua casa? Qual é o altar que você está edificando a cada dia? Isso é que vai fazer a diferença em tempos como esse. O altar da confiança em Deus precisa ser edificado. As palavras alimentam a fé. Claro, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, as palavras alimentam a fé. Mas, cuidado, porque as palavras alimentam a incredulidade. As mesmas palavras que curam, matam. As mesmas palavras que trazem fé, trazem medo. As mesmas palavras que edificam a fé também abate a fé. A palavra de Deus, ela traz força, ela traz ânimo, fortalece o coração. Mas se nós estivermos abrindo o coração para ouvir as palavras do mundo em pânico, ficaremos em pânico. Ficaremos em pânico da falta de dinheiro. Ficaremos em pânico da falta de comida. Ficaremos em pânico da falta de emprego. Ficaremos em pânico de como vai ser que eu vou pagar as minhas contas, ou ficar em pânico por causa da Covid-19. Se dermos ouvidos aos alarmes, às inquietações, não conseguiremos ouvir a Deus, e a nossa fé será terrivelmente abalada. Interessante que durante 40 dias Golias se apresentava diante do povo de Israel e afrontava o exército de Israel. Até que Davi viu aquilo, ouviu e disse: quem é esse incircunciso filisteu que vai afrontar o exército do Deus vivo? Qual é a diferença de um para o outro? Davi ouviu, mas não deu ouvidos. Você está ouvindo essas notícias, não dê ouvidos. O fato dele não dar ouvidos ao que Golias fez, trouxe nele fé para enfrentá-lo. Então, como que nós enfrentamos gigantes? Não dar ouvido para o gigante. Você tem que ouvir o que o seu Deus diz. Ele é forte e poderoso. É Ele que vai sustentar.
É Ele que vai colocar o maná no prato. É Ele que vai dar força. Então nós precisamos descontaminar o nosso coração imediatamente, parando de ouvir notícias catastróficas e passar a ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus diariamente. É ali que traz a nossa fé. Eu gostaria que você me acompanhasse esse raciocínio agora, porque o homem foi colocado, Deus colocou dentro do homem a questão da provisão, de ser provedor. Então, o homem foi capacitado por Deus para prover a sua família e para levar a provisão para dentro de casa. E eu quero falar sobre essa provisão agora. Só que essa provisão, a nossa mente, ela fica talvez imaginando que a provisão que Deus colocou dentro do homem para ele trazer dentro de casa seja só comida e dinheiro. Ledo engano. Você, como homem, foi criado por Deus com a capacidade de prover a sua família também na questão de fé. Quem provê a família na fé é o homem, porque ele é o sacerdote. Você, como homem, foi criado por Deus com uma capacidade de levar dentro da sua casa a provisão da presença do Espírito Santo de Deus. É o homem que dá segurança para a família. E nós vamos mostrar aqui uma pesquisa que já apresentamos outrora e que você conhece muito bem, uma pesquisa que foi feita pelo grupo de pesquisa Barna, de George Barna. Esse grupo de pesquisa, o Barna Research Group, nessa pesquisa, ele chegou à seguinte conclusão: que uma criança tem uma influência de 3% dentro da sua casa, de que a esposa tem uma influência de 16% dentro da sua casa, mas que o homem tem uma influência de 96% dentro da sua casa. Deus concedeu ao homem uma influência sobre a sua família de 96%. O homem tem uma influência muito forte. Olha, se o homem tem alguma ação, alguma atitude, se o homem fala, usa palavras, ou até mesmo o seu silêncio, tem uma influência muito forte dentro de casa. Não é só porque faz, até se deixar de fazer. Não é porque fala, até o silêncio dele influencia poderosamente. O poder de influência masculino que Deus colocou dentro do homem é muito grande. Então nós precisamos usar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Deus dotou o homem com características que não se encontram na mulher. São características especificamente de dotes masculinos. O homem tem por natureza 5 funções: direção, proteção, afirmação, limite e segurança. São 5. Essas funções influenciam a casa, a esposa, o filho, o futuro, a fé. Essas funções influenciam a vida de todos que estão debaixo desse teto. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, o que eu quero conectar com o objetivo da nossa mensagem, que é falar sobre a gente estabelecer uma fé positiva dentro de casa e afastar o medo de não deixar o medo acessar o nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o homem tiver um posicionamento de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, ele estará trazendo a fé que vai proteger a sua família. Eu falei que dentro das características, uma é direção. Quem é que dá direção para a família? É o homem que dá direção. Quem pega na flecha da aljava para lançá-la? É o homem. O homem também dá proteção. Quem dá proteção na família? É o homem. Quem é que abraça e a esposa se sente protegida? É o homem. Não é a esposa que abraça o homem e ele se sente protegido. É o contrário. Quem traz afirmação para dentro de casa é o homem. As palavras de incentivo são palavras de afirmação. E é o maior presente que um pai pode dar na vida do seu filho, ou da sua filha, né? São palavras de incentivo. A mulher também é movida por palavras. E as palavras do marido alimentam o coração da esposa ou a destrói. Palavras de afirmação é o homem que está nessa influência maior.
Limite é o homem que dá. Existem certas ocasiões que a mãe diz para o filho: ó, quando o seu pai chegar, eu vou contar isso para ele, hein? Por que ela faz isso? Porque o poder de limite está mais no pai do que na mãe. O pai tem uma autoridade maior de influência. Por isso que determinadas mães falam isso para os seus filhos: quando o seu pai chegar. E a questão da segurança também é o homem quem dá. Um homem, ele pode passar a noite num lugar desconhecido, normalmente. Mas para a mulher passar uma noite, dormir sozinha num lugar desconhecido é complicado. Por que isso acontece? Porque segurança é o homem que dá, a mulher recebe. Eu só estou falando essas coisas só para chegar num ponto, mostrar a influência masculina. Então preste atenção. O homem, por capacidades masculinas, recebeu de Deus essa força de influência de 96%, como nós dissemos. Aliás, nenhum outro homem, a não ser você, chefe da sua casa, que tem essa influência. Não é qualquer homem. Cada chefe de casa, cada marido, cada pai tem uma influência forte dentro da sua casa. Não é porque chegou alguém ali. Não é assim. Então quero que você entenda isso. Então, a chance que você tem, escute, chefe de família, a chance que você tem como chefe da sua casa de mudar o clima dentro da sua casa é de 96%. Uau! Como homem, nós temos de sair da omissão e da procrastinação e fazer o que tem que ser feito. O homem traz naturalmente, em sua constituição de naturezas masculinas, as funções sacerdotais. Por isso eu tenho um conselho para você, homem: levanta a sua casa, junto com a sua família, um altar de fé, dentro da sua casa. Porque nesses momentos que nós estamos vivendo e não sabemos o que virá para frente, nós já sabemos uma coisa: a nossa casa está firmada na rocha. Nós sabemos isso. Mas você pode estar firmado na rocha, mas passar muito mais aperto do que aquele que também está firmado na rocha, mas que não está permitindo o medo assumir o coração nem as suas emoções. Está nos seus lábios, homem, o poder de liberar palavras de fé para sua esposa e para o seu filho, que são palavras de afirmação. É o homem que vai chegar dentro de casa e vai dizer: a situação está difícil, mas nós vamos orar, Deus é o nosso provedor, é Ele que vai nos ajudar. Isso muda o cenário da casa, porque quando o homem fala isso, é diferente. Imagina o filho chega e diz assim: pai, acredita em Deus, pai, as coisas vão dar certo, Deus está no controle. Não muda o clima da casa, não muda. A esposa pode chegar e falar: querido, Deus está no controle da nossa família. Não muda o clima da casa. Mas se você falar isso, a tua casa é outra. A sua palavra como homem enche toda a sua casa de segurança e de ânimo. A sua palavra como sacerdote enche a sua casa da presença de Deus. Oh, glória! Deus lhe deu a capacidade de você levar a vida dentro do coração da sua esposa e dos seus filhos. É você que tem esse poder de fazer isso dentro da sua casa. Então nós precisamos criar dentro da nossa casa um ambiente de fé. E quando o homem assume isso, realmente o ambiente muda, de fato. Então, preste atenção. Qual é a chance que o seu filho tem de influenciar a sua família com a fé? 3%. Qual é a chance que a sua esposa tem de mudar a casa com fé? 16%. E qual é a chance que você tem de mudar a sua família com fé? 96%. Não é o papel da esposa levar para o coração do marido a segurança, a direção, a proteção, o ânimo. E nem é papel do filho.
mas é o papel do marido. Então, una-se junto com a sua esposa e os dois levante um altar de adoração dentro da sua casa, faça cultos na sua casa, louve ao Senhor, leia a palavra de Deus e ouça menos, para que não fique competição das notícias aterradoras lá de fora. Quanto menos você ouvir, não estou falando para você ser um alienado, por favor, não é isso, eu estou usando a palavra menos, porque aquele que se enche de notícias de pânico, ou melhor, aqueles que ouvem muitas notícias de pânico, vai se encher com notícias de pânico. E aí, como é que vai competir a fé que está dentro de você? Vai ser uma fé oscilante. Ora você acredita que Deus vai te ajudar, ora você vai duvidar disso. Não existe circunstância difícil para o nosso Deus. Deus já provou que Ele pode conduzir, pode cuidar de pessoas no deserto. E eu lembro de novo, e se nós formos para o deserto? Nesse tempo de coronavírus, e se nós formos para o deserto? Deus já provou, já mostrou a capacidade que Ele tem de cuidar de gente, da sua gente. Deus já mostrou a capacidade que Ele tem de cuidar do seu povo, o povo que se chama pelo meu nome. Ele já mostrou que o povo que se chama pelo nome dEle, quando está no deserto, Ele vai junto e sustenta. O nosso Deus continua cuidando daqueles que invocam e clamam a Ele por socorro. Isso não é uma frase qualquer. Deus continua cuidando daqueles que o invocam. Porque tem gente que espera, não, Deus sabe o que está acontecendo, não, Deus sabe que eu estou sofrendo, não, Deus sabe isso. Ok, Ele sabe oniscientemente. Mas Ele vai em socorro àqueles que clamam por Ele. E eu estou aqui para dizer que é você, marido, que precisa ter a iniciativa de sacerdócio na sua casa. Homem, vá à presença de Deus, descubra que Deus já vem lhe chamando há muito tempo para ser o sacerdote da sua casa. E aproveite esse tempo agora, que isso sirva de um estado de alerta, para você se preparar, porque a gente ainda não sabe o que vem. Se você se preparar para algo que não veio, glória a Deus, você perdeu o quê? Você ganhou. Mas se você se preparar para algo que possa vir, você está preparado. Agora, que há muitas incertezas, então, se está sobrando incertezas, eu tenho que me encher de fé. É interessante que no Antigo Testamento, Deus chamou Moisés para subir à presença dEle. Deus falou para Moisés, Moisés, você vai subir o Sinai e eu vou falar contigo. Moisés realmente subiu o Sinai, Deus falou com ele, deu até as tábuas da lei. E no Novo Testamento, Jesus fala para João, João, sobe para cá, que eu vou te mostrar o que há de acontecer. Então, no Antigo Testamento, Deus chamou Moisés para subir. No Novo Testamento, Jesus chamou João para subir. O que isso nos ensina? Que nós precisamos subir para falar com o nosso Deus, para estar face a face com Ele, para ouvir o que Ele tem para falar, porque Deus, quando falou com Moisés, disse, Moisés, sobe, vem aqui no Sinai, porque eu vou te mostrar, eu vou te dar nas suas mãos, que deu as tábuas da lei. E quando João subiu à presença de Jesus, ele também recebeu as cartas do Apocalipse. Então, Deus fala para a gente subir porque Ele quer dar, Ele quer abrir o coração, Ele quer abençoar, Ele quer interagir, Ele quer falar, Ele quer ministrar. E hoje, Ele continua chamando os seus sacerdotes para subir à presença dEle. Interessante que Jó falou assim, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ai meu Deus, as lutas de Jó, levou a Jó a conhecer a quem ele servia. Ele oferecia tantos sacrifícios ao Senhor, mas só foi conhecer ao Senhor na hora da luta. Irmãos, é só no deserto que a gente conhece o poder de Deus. É no deserto. É no deserto que nós vamos ver provisão,
sustento. É no deserto que a gente vai ver que as vestes vão durar, que as sandálias vão durar. É no deserto que nós vamos ver que os pés não vão se inchar. É no deserto que a gente vai ter provisão, que a gente nem imagina de onde viria e vem. Eu não sei como que eu consegui viver. Eu não sei, eu teria que fazer as contas, 4, 6 anos, 8 anos, eu teria que fazer as contas. Viver, eu, minha esposa, 2 filhos com um salário mínimo e pagando passagem de ônibus, participando de retiro, fazendo viagens. Eu não sei como que isso acontecia. Eu chegava em casa e dizia assim: esposa, pastor Haroldo marcou uma saída aí para Paraty. Ela: Camp, o que a gente vai fazer? Eu falei: não sei, a gente vai, nós vamos honrar nossa liderança. Eu dizia isso. Agora, como que eu fui? Não sei, eu fui. Estou aqui. Eu agora conto a história. Como que aconteceu? Não sei. A gente não consegue contar como que os fatos se desenrolam. Quando a gente está no deserto, a provisão vem, a gente não sabe como. Eu lembro que numa casa que nós moramos, foi uma casa lá na entrada do Coelho, o tanque, né, a área de lavanderia, né, onde fica o tanque de lavar roupa, não tinha cobertura, não tinha nada, não tinha, ficava ao relento. Eu lembro que eu abri a porta da cozinha e vi aquele tanque lá ao relento. Eu estendi as mãos e disse assim: Senhor, eu abençoo, eu vejo aqui uma área de serviço, eu vejo aqui uma lavanderia. Todo dia de manhã eu abria a porta, levantava as mãos e dizia isso. Aí eu ia trabalhar como professor, eu estava dando aula. Quando eu voltava, que eu entrava naquele corredor onde eu queria aquela lavanderia, eu já vinha lá do portão com as mãos estendidas, eu dizia: eu declaro em nome de Jesus uma lavanderia. Bom, eu não tinha dinheiro para fazer a lavanderia, fiz a lavanderia sem dinheiro, continuei sem dinheiro, mas a lavanderia está lá. Como que aconteceu? Não consigo explicar. É ilógico. Então Jó, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar. Eu sabia que o Senhor era um Deus provedor, mas agora eu estou experimentando um Deus provedor. É no deserto que a gente experimenta um Deus provedor. Mas se você ficar dando ouvidos, se o coronavírus estiver te pegando, te envenenando a alma, o teu espírito, você não vai conseguir experimentar a benevolência e a bondade de Deus. De onde você vai tirar fé para clamar ao Senhor, se as coisas não são automáticas? Que nós precisamos clamar ao nosso Deus. É interessante que essa questão de Deus estar conosco no deserto, trazendo sustento e provisão, fala a respeito dos espias, né, que havia prometido a terra. E eles, quando chegaram lá, que fizeram um relatório, dizendo que não seriam capazes de tomar posse da terra, é como se eles tivessem dito, eles viram a terra e vieram trazer um relatório e tivessem dito: olha, galera, negócio é o seguinte, Deus nos trouxe para uma furada. A terra é boa, mas a gente não tem condição de entrar nela não, é furada. E contaminou o povo. Irmãos, palavras contaminam, palavras trazem medo, palavras trazem pânico. E o pânico deles foram tão grande que a Bíblia diz que eles choraram a noite inteira. Lamentando. Mas lamentando o quê? Eles não conheciam o Deus que eles serviam. Se você não levantar um altar de adoração da sua casa, você não vai ter conhecimento de quem é o Deus que você adora. Se você não fizer da sua casa um pedacinho do céu, você não vai conhecer o que é o pedacinho do céu. Oh, glória a Deus. Escute o que eu vou falar agora. O mundo lá fora está totalmente fora de lugar. Mas a sua casa foi estabelecida por Deus para ser um altar de adoração. O mundo lá fora está desabando, mas a sua casa está firmada na rocha.
O mundo lá fora está com medo. Mas a Bíblia fala que o amor de Deus lança fora o medo. Então eu preciso conhecer esse amor para não sentir o medo. Porque quando eu vivo o amor de Deus, eu não vivo o medo do mundo. Lá fora, tem um coronavírus assustando as pessoas. Mas o Espírito Santo dentro de você te acalma. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. O esforço é um princípio de conquista. Não é só o reino de Deus, é tudo. Qual é o princípio de conquista? É o esforço. Então eu quero dizer que para você levantar um altar de adoração e você ser o sacerdote da sua casa, precisa de esforço. Esforço. Você precisa tomar o reino de Deus por esforço. Você precisa fazer da sua casa um santuário do Senhor por esforço. Não vai fluir, é por esforço. É começar. É você chamar a sua esposa, chamar a sua filha, chamar o seu filho. E levantar uma adoração ao Senhor. E ler a palavra de Deus. Aí sim, você vai experimentar o que seja a bondade do Senhor. Vamos escrever, irmãos, 2020, um lindo capítulo da nossa história, da nossa vida. Nós temos condições de fazer 2020 o melhor ano de nossas vidas. A oração e o clamor vai alavancar essa condição. Nós estamos fazendo de 2020 o nosso ano de oração. Vem conosco, vem com a gente. Vem com a gente. Não é coronavírus que vai impedir do nosso Deus se apresentar como Deus, o Todo-Poderoso de Israel. Não é o coronavírus que vai tirar o sustento de Deus da sua casa, da sua vida, a provisão da sua casa. Nós podemos escrever sim, o ano de 2020, o que foi o ano de 2020? Foi o melhor ano da minha vida, foi um lindo capítulo da história da minha vida, porque eu só conhecia Deus e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, entenda que não depende de Deus, depende de você, não depende dele, depende de você. Homem, se levante e venha conosco. Levante você e levante a sua casa e venha conosco para experimentar o prazer de viver aos pés do nosso Deus. É uma escolha que você nunca terá arrependimento. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você entenda que Deus tem uma saída para cada um de nós. Que Deus já mostrou a competência dele de cuidar de pessoas no deserto. E se você se acha no deserto, eu te digo que o teu Deus, o nosso Deus, tem competência para cuidar de você no deserto. Deserto nunca foi problema para o nosso Deus. Não se encha de medo, encha-se do Espírito Santo. Faça da sua casa o santuário do Senhor. Nós vamos orar. Depois desse cântico, nós vamos orar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor juntos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não sabe
palavras dos fundos do seu coração. Tu me dás a chance de crescer. Sempre crescer mais em Ti, Senhor. Entra nesse clima do santuário. Montanhas e mares, desertos e vales que atravessam me levam pra perto de Ti. Diga essa verdade. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar nos sobres da Aleluia! minha vida se revestirá do Teu poder e rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Diga isso. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural e vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em Eu tenho certeza que se o povo estivesse aqui agora, estaria aplaudindo. A gente está sentindo essa falta. Parece que a gente está ouvindo os aplausos aqui, porque nós acabamos de liberar em cânticos, foi a mensagem resumida. Resumimos toda essa palavra agora nesse cântico. Precisamos romper em fé, precisamos plantar e colher. E se o mar não se abrir, a gente passa por cima dele. Mas só a fé é que possibilita enxergar o mar e poder passar por cima dele, ou esperá-lo abrir. Eu quero orar por você. Senhor, só existe uma saída para cada um de nós. Na verdade, o Senhor nosso Deus já está pronto. Nós é que precisamos nos aprontar. O Senhor já está em estado de alerta para agir. Nós é que precisamos entrar com ousadia. Por isso, meu Deus, eu oro nesse momento para que cada lar possa erguer um santuário de fé e de adoração ao Senhor. O Senhor mexe, ministra, fala, convença a essa casa, a essa família, para que eles possam atrair a presença do Senhor e possa ouvir menos os Golias desse mundo, ouvir menos aquilo que assusta, que traz pânico, que traz medo, aquilo, ó Deus, que compete com a fé. Ó Deus, para que os teus filhos possam se fortalecer em fé, não ouvindo essas coisas e buscando a tua presença, possam se alimentar do pão
vivo que desceu do céu. Nós abençoamos essa casa, abençoamos esse marido, essa esposa, esse filho, e nós o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus, amém e amém. Um bom dia a todos, que Deus abençoe rica e abundantemente. Valeu!